Ei, gente, tudo bem? Bom, eu vim rapidinho fazer essa live. Eu tô fazendo essa live aqui porque o meu Instagram pessoal está impossibilitado de fazer lives. Então eu vim fazer ela rapidinho aqui pra vocês, passando as notícias principais do dia. Bom, primeiramente, um drone hoje foi lançado na direção da casa de Benjamin Netanyahu. E ele, graças a Deus, não estava, nem ele nem a esposa, então eles não foram atingidos. E o Netanyahu fez uma declaração, né? Foi um míssil iraniano. E o Netanyahu fez uma declaração dizendo que o Irã cometeu um grande erro ao tentar matar ele e sua esposa, que isso não vai detê-lo, ele não vai parar de eliminar terroristas e ele vai fazer tudo para trazer os reféns de Gaza de volta para Israel e trazer os moradores do norte de volta para suas casas. Os moradores do norte, mais de 60 mil pessoas, não estão nas suas casas há um ano por causa do Hezbollah, né, os ataques do Hezbollah, que se iniciaram no dia 8/10 de 2023, logo um dia depois dos ataques do Hamas contra Israel. Eu quero falar também... vou passar a notícia aqui. Abriu aqui pra mim, gente, que o PCO, partido... Peraí, deixa eu até achar aqui. Vou achar a publicação aqui. O PCO postou uma foto do Sinwar, inclusive escreveu o nome dele errado, mas postou, chamando ele de Marte. Enfim. O Hezbollah atingiu a casa de Netanyahu com um drone. Viva o Hezbollah. Eles também escreveram Hezbollah e Netanyahu errado. Enfim, não interessa. Só tô mostrando pra vocês que é uma coisa que tá aí, né? A gente também sabe a tríplice fronteira, a gente sabe bem, né? Enfim, então as notícias, né? Vou passá-las rapidinho aqui com vocês. Tem soldados que caíram em Gaza, um soldado que estava muito ferido, foi ferido no Líbano também, faleceu hoje. 2 soldados hoje, um de 19 anos, sargento Eli Young, e um outro sargento, um de 20 e um de 19 anos, caíram em Gaza hoje. Aqui a declaração do Benjamin Netanyahu. O centro de informações do Hezbollah foi destruído, mais um, né, que fica em Dahia, no Líbano. O Daniel Birbaum, ex-CEO da SodaStream, está oferecendo $100 mil para qualquer um que traga reféns israelenses vivos até quarta-feira, dia 23 de outubro, que é o último dia do Sukkot, que é o feriado judaico. Então, Israel confirmou que foi um míssil iraniano, não um míssil, né, um drone iraniano que tentou atingir a casa do Netanyahu hoje. Centenas de terroristas do Hamas estão se rendendo, tá? Estão levantando bandeiras brancas e se rendendo. Infelizmente, gente, a única linguagem que essas pessoas conhecem é a força. E até alguém comentou para mim que tem um ditado muito utilizado pelos fuzileiros navais do Brasil que disse: só a dor gera compreensão. Então, infelizmente, só a força, né? Só a eliminação, uma atrás da outra, né? Tanto dos líderes do Hezbollah quanto do líder do Hamas, dos líderes do Hamas, né? O Ismail Haniyeh e o Sinwar, e os 3 últimos líderes do Hezbollah. Depois disso, ninguém subiu como líder do Hezbollah depois das 3 eliminações, né, do Nasrallah. Aí subiu o substituto, 2 horas depois ele foi eliminado. Subiu outro substituto, 3 dias depois ele foi eliminado. Então agora o Hezbollah não anunciou nenhum outro líder. O Ismail Haniyeh foi eliminado no Irã. E depois o cargo dele foi para o Sinwar, que já era um líder do Hamas, porém em Gaza. E aí ele subiu de cargo, e agora o Sinwar também foi eliminado. E isso é importante, gente, justamente por causa disso aqui. O Bashar al-Assad ordenou a repressão das milícias iranianas na Síria por medo da sua eliminação. Então, na Síria também já entenderam o recado.
E o primeiro-ministro libanês cresceu e está condenando o Irã. Antes ele não tinha condenado o Irã. Então agora o primeiro-ministro libanês está condenando o Irã. Isso é muito importante, gente, porque isso mostra, né, que infelizmente a força é a linguagem que eles entendem. Então, não é porque eles são contra o Irã, não é porque eles não iriam querer atacar Israel, não tem nada a ver com isso. É simplesmente pelo motivo de que eles têm medo. O Sinwar estava tentando escapar para uma zona humanitária quando foi emboscado e eliminado. Eu vou falar como é que foi a eliminação do Sinwar para vocês. Então, né, é só explicando também que esse lançamento de drone do líder supremo do Irã, né, o Khamenei, contra a casa pessoal do Netanyahu, abre o precedente para que Israel faça a mesma coisa. Israel, gente, eu não vejo por que Israel não vai atacar o Irã. Então, assim, o Irã tem os proxies dele. O Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza, os Houthis no Iêmen e várias milícias no Iraque, na Síria. Bom, o Hezbollah é o grupo armado, o grupo terrorista mais bem armado e mais bem treinado do mundo. E eles estão enfraquecidos. Além disso, o Irã atacou Israel 2 vezes com o maior lançamento de drones da história, que foi em abril, e o maior lançamento de mísseis balísticos da história, que foi agora, há poucas semanas atrás. Isso dá a Israel o direito de resposta contra o Irã. Então, eu não vejo... É uma oportunidade, uma janela muito boa, né? Porque qual a chance de Israel ter todos esses check marks ok? Os proxies, que se ele atacasse o Irã, por exemplo, e ao mesmo tempo Hamas, Houthis, Hezbollah atacassem Israel, eles tentam o tempo todo sobrecarregar o sistema de defesa aérea de Israel. Isso seria muito complicado. Porém, assim, quando, onde, por quê? Vai ser quando Israel achar que é o melhor momento. Israel já disse que vai atacar com força total, mas que ele que vai decidir quando, né? E que vai ser uma surpresa. Então não é eles querem... Essas são as declarações oficiais, tá? Que tiveram sobre isso. Então, e eu não vejo... Porque assim, Israel tem o direito de resposta pelos ataques iranianos feitos contra Israel. Os proxies do Irã estão enfraquecidos, coisa que esse cenário nunca se apresentou. E eu não sei se ele se apresentará 2 vezes, né? Então, é o momento, tá? Os Estados Unidos. É claro que se o Trump vencer, isso ajuda muito Israel, né? Eu acho que mundialmente o Trump vencer é importante. Porém, é importante dizer que os Estados Unidos é aliado de Israel, apesar de ter, por exemplo, quando Israel quis entrar em Rafah, os Estados Unidos ameaçou Israel a tirar as armas, o envio de armas para Israel. O Netanyahu disse: eu luto com as minhas unhas se necessário e eu tenho bem mais que as minhas unhas. E aí, enfim, o Biden voltou atrás, também vários doadores, né, acabaram tirando o seu suporte do Biden. Então, assim, ele voltou atrás e voltou a dar armas para Israel. Porém, ao mesmo tempo, o Biden dá parabéns para Israel pela eliminação de Sinwar, onde? Em Rafah. Os reféns que foram retirados com vida estavam onde? Em Rafah. Assim que Israel quis entrar em Rafah, ele ainda não tinha feito a incursão, ele fez uma operação que retirou 2 reféns com vida, 2 rapazes com vida de Rafah. Então, assim, as operações estão em Rafah, e aí o Biden deu parabéns pela eliminação, né, pela operação em Rafah. Então, pra vocês verem que... Mas, enfim, em volta de Israel estão os porta-aviões americanos. Os americanos enviaram navios nucleares aqui para próximo de Israel. Então, assim, os Estados Unidos é um aliado de Israel, tá? E
É e vai continuar sendo, porque eles sabem que se Israel cair, eles vão cair na sequência. Então, eles podem aí tentar atrapalhar um pouco aqui, um pouco ali, mas realmente não ajudar vai ser muito difícil, tá? É uma realidade muito... não vai acontecer. Mas com o Trump, obviamente, vai ser melhor, tá? Estão tendo ataques terroristas quase todos os dias aqui. Alguns conseguem machucar pessoas, outros não. Hoje um míssil do Hezbollah matou um homem, feriu mais 9 pessoas. Mísseis do Hezbollah ao norte é diariamente, tá, gente? Todo dia tem. Meu amigo que mora no norte tá com um bebezinho recém-nascido e o tempo inteiro tem alarme lá, o tempo inteiro. E tem 60 mil pessoas que não podem nem voltar para suas casas há um ano, né? Que estão pulando de casa em casa, hotel em hotel, porque onde elas moram é muito perigoso. Então, Israel não vai parar até os objetivos serem finalizados. Objetivos: finalizar o Hamas em Gaza. O Hamas ou se rende ou ele é eliminado completamente. A volta dos reféns e a volta dos moradores do norte para o norte com segurança. Então, isso também significa o afastamento ou a eliminação do Hezbollah. Ou ele se afasta da fronteira e se mantém longe e para de fazer lançamentos, ou o Hezbollah também tem que ser eliminado para que o povo do norte possa retornar para suas casas, tá bom? Tá bom, então agora eu vou contar para vocês como é que foi a eliminação do Sinwar, né? E depois eu vou ler para vocês um texto aqui de um analista do Emirados Árabes Unidos. Bom, o Sinwar, a Shabak, que é a Shin Bet, que vocês conhecem como Shin Bet, a inteligência viu que tinham líderes, tinham terroristas se locomovendo numa certa área em Rafah, tá? E assim, o Sinwar, gente, era um cara que a cada poucas horas, 5, 6 horas, ele tinha que mudar de lugar. Ele ficava mudando de lugar o tempo inteiro. Ele não ficava parado no lugar. Ele, a cada X horas, ele tinha que se mover. Então, ele se movia tanto por cima da terra quanto por baixo da terra. Por cima da terra, foi esse caso, né? Ele estava se locomovendo, as pessoas perguntaram por que ele não estava com reféns em volta dele. Bom, aparentemente, aqueles 6 reféns que foram executados, inclusive a Eden, que estava com apenas 39 quilos, que eles estavam em um túnel extremamente pequeno, sem ventilação e tal, esses eram os reféns que eram utilizados para proteger o Sinwar. E como a gente já sabia, assim que a IDF se aproximasse, eles iam eliminar esses reféns que estavam próximos do Sinwar e... enfim, foram eliminados realmente, foram assassinados aí, né, os reféns, infelizmente. Então, primeiramente, então viram essa movimentação de 5 pessoas, a IDF deu um tiro de tanque e eliminou 4. 4 desses terroristas que estavam andando morreram. Um correu para um prédio. No que ele correu para um prédio, a IDF lançou um míssil pequeno, né, um míssil menor, nesse prédio. Mas eles ainda identificaram movimentação. Então, eles mandaram um drone. E aí é o que vocês viram, que tem o vídeo que eu postei, várias pessoas postaram, que é o vídeo, né, do Sinwar sentado, já sem um braço, bem machucado. E ele tenta pegar um pau e jogar no drone. E ele não acerta, mas o drone vai embora. No que o drone foi embora, ele se aproximou da janela para olhar. No que ele se aproximou da janela para olhar, deram um tiro nele, entendeu? Então deram um tiro e aí foi essa eliminação. E é uma coisa interessante porque o tiro pegou aqui na cabeça e o Sinwar, ele já foi preso em Israel e quando ele estava preso ele teve um câncer no cérebro. E ele foi tratado e curado em Israel. E perguntaram para ele se ele era grato. E ele disse que Israel não fez mais do que a obrigação. E o tiro, né, o tiro que pegou nele foi exatamente nesse ponto, né, na cabeça. Então foi muito, muito interessante. Mas foi uma eliminação que as pessoas não achavam, não tinham certeza. Podia ser ele, podia também não ser. Então podia ser qualquer outro terrorista ali, né? Então é uma coisa que, para vocês verem que não tem essa. É terrorista, vai ser eliminado. Se é o Sinwar, se é um terrorista que fica só jogando, né? Não é o líder. Porque o Sinwar, gente, ele é o líder do Hamas há 7 anos.
Eles já lançaram em pouquíssimo tempo, eu acho que foi no mês de maio, eles lançaram 4.000 mísseis contra Israel, mataram 13 pessoas. Agora, o Sinwar liderou, orquestrou, foi o cérebro que pensou na operação do dia 7/10, no massacre que matou 1.200 pessoas, fez 250 de reféns e ainda 101 ainda são reféns em Gaza. E não eram liberados muito por causa do Sinwar, tá? O Sinwar não permitia a libertação dos reféns. Então, ele era esse líder, tá? Esse líder que ele também pegou, né, o lugar do Ismail Haniyeh, que foi eliminado no Irã. E ele era o líder do Hamas em Gaza. Então, Israel eliminou Ismail Haniyeh no Irã, líder do Hamas, e eliminou o Sinwar agora em Gaza. O Hezbollah foi eliminado Nasrallah, que era o líder do Hezbollah. Logo depois subiu um substituto. 2 horas depois ele foi eliminado. Depois subiu um outro substituto. 3 dias depois ele foi eliminado. Nem em Gaza agora, eles ainda não anunciaram oficialmente um novo líder. E o Hezbollah também está já há umas duas ou 3 semanas sem também anunciar nenhum novo líder. Porque eles sabem, né, gente? Enfim, eles só conhecem a força. A força é a linguagem que eles conhecem, infelizmente. A linguagem que eles conhecem, que eles respeitam, como vocês viram, né? Agora a movimentação do Bashar al-Assad, que eu li para vocês, do primeiro-ministro libanês, enfim. Então agora eu vou ler para vocês esse comentário de um analista do Emirados Árabes Unidos. Os judeus são uma nação de grande moral, uma escola de respeito. Sinwar matou seus filhos e estuprou suas mulheres. E no dia da sua morte, eles não arrastaram o seu corpo como alguns fizeram com Gaddafi, ditador líbio assassinado pela própria população. Eles não cortaram sua cabeça como o Hamas fez com os israelenses. Eles não pisaram em seu cadáver com os pés como alguns iraquianos fizeram com Saddam Hussein, nem cuspiram em seu corpo apesar da total vileza desse ser. Em vez disso, eles colocaram o corpo em um saco preto e transportaram com total respeito. Essa é a diferença entre a barbárie e a civilização. A diferença entre os filhos das trevas e os filhos da luz. É a diferença entre aqueles que respeitam tanto os vivos quanto os mortos e aqueles que não respeitam nenhum dos dois. Essa é a distinção entre a moral do bravo e vitorioso cavaleiro e o covarde fugitivo, cujo fim veio sem um único companheiro. Bom, esse foi um analista, né, do Emirados Árabes Unidos, mostrando, gente, como é que Israel age, né, e a diferença. Realmente tem a foto aqui dos soldados israelenses carregando, né, numa maca, o corpo embolado num saco preto, com respeito. As pessoas perguntam se era o Sinwar mesmo. Era o Sinwar mesmo. Ele foi trazido, né? Então fizeram um exame de DNA, porque, como você sabe, ele já foi preso aqui, já falei, e foi tratado aqui, então eles têm o DNA dele. E a arcada dentária também bateu 100%. Então, era de fato Sinwar que foi eliminado. E foi tratado como uma pessoa que foi eliminada. Ele, num saco preto, respeitosamente trazido. E essa é a diferença, realmente, entre os filhos da luz e os filhos das trevas. É uma guerra espiritual, gente, é uma guerra de luz e trevas. Nenhuma guerra é boa, ninguém está feliz com essa guerra. Nenhum resultado de guerra é um resultado positivo, porque trouxe sofrimento já. Pessoas, gente, morrem depois do dia 7/10, né? Não só nos ataques terroristas quase que diários, ou nos lançamentos do Hezbollah, quase, que são diários, mas nem todo dia eles conseguem eliminar pessoas, né? Assassinar pessoas em Israel. Mas existem, o Hamas também faz lançamentos, os Houthis fazem lançamentos, o Iraque faz lançamentos, a Síria, a Cisjordânia faz o tempo inteiro ataques terroristas. Então, assim, são 7 frentes contra Israel, né? E Israel se defende.
Realmente não há vitoriosos. Como eu disse, ainda tem pessoas aqui que sobreviveram à festa, que sobreviveram ao dia 7/10, mas que não suportaram. Tem as pessoas que são mortas pelos ataques terroristas, tem as pessoas que são mortas pelos mísseis. Tem os soldados, como hoje caíram, né? 19, 20 anos, sargentos caíram em Gaza. Um outro soldado que estava no Líbano, que estava muito machucado, hoje também veio a óbito. Então, assim, pessoas ainda estão morrendo, e são dos dois lados. Então não tem como sair vitorioso de uma guerra, mas tem como você, pelo menos, colocar a casa em ordem para que as próximas gerações possam ter paz. E para elas terem paz, países e lugares não podem ser governados por grupos terroristas. Se você não quer ser governado por um grupo terrorista, por que você quer condenar essas pessoas a essa realidade? Tudo que elas aprendem, gente, é a intolerância, é jogar ódio, e quando respondem é se fazer de vítima. A gente não pode permitir essa doutrinação. A gente não pode permitir que essas pessoas vivam nesse sofrimento, nessa miséria, nessa destruição e nesse atraso. Não tem motivo para isso mais em 2024. Isso sim precisa ser combatido, tá? E bom, então é isso, gente. Fiz essa live rapidinho, só para falar para vocês como é que foi, passar as notícias principais que teve no dia. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.